porra é essa? Por que tá cheio de pombo morto aqui? Mano, eu acho que eles estão morrendo. Eles morreram de quê? Ficaram presos aqui dentro? Porque aqui é tóxico. Aqui é tóxico, é um hospital de doenças. Aí é a saída já. Mano, é uma sala que tá cheia de quê? E cinto lacrado, falências, o que é isso? O hospital faliu, aí eles... Olha, tem até um cadeado estourado aqui, ó. Arrombaram. Não, alguém abriu aqui, ó. Alguém arrombou esse lugar. Fio? Levei vantagem, né? Roubando fio. Caraca, aqui é muito grande, é um hospital gigantesco. Como é que esse hospital faliu, velho? Tá sendo observado. Não tá sendo observado? Aparece aí, Satanás, se tu tiver aí. Ele não é doido, ele tá me vendo. Eita porra. Calma aí, né? Oxe, tem até PC aí, cara. Aí, ó, já era. Os vidros de qualidade, mano. Olha, os caras quiserem pegar uns... Você lembra da história do César 187? O quê? O César 187? Uhum. Foi dessa máquina que esses caras roubaram. É dessa máquina aí? Foi essa que a gente fez. Caraca, foi essa máquina? Não.